Eu, Maria Oliveira, moro em São Paulo e estava voltando de um passeio que fui com minha mãe biológica ao Rio Grande do Norte. E na volta, fomos pegar o ônibus de uma empresa famosa em Campina Grande, na Paraíba. No começo da viagem estavam todos os passageiros bem. Viajamos um dia e uma noite, mas quando foi no segundo dia pela manhã, de repente, lá nos últimos assentos do ônibus, se levantou um homem forte, alto, gritando, pulando com muita força que ele batia a própria cabeça no teto do ônibus e gritava: "Eu vou virar o ônibus e matar a todos." Esse homem estava tão possuído que ele passou a correr dentro do ônibus e a bater nas pessoas que estavam sentadas nas cadeiras. Ele não deixava ninguém em paz. Esse homem estava tão possuído que ele suava muito e sangrava a cabeça devido às pancadas que ele dava constantemente no teto. Os 2 motoristas da empresa de ônibus decidiram parar em um hospital para dar uma injeção nesse homem para ver se ele dormia. Levaram ele à força, colocaram em uma maca no hospital, deram a injeção, e os passageiros todos no ônibus esperando para seguir viagem. Mas quando trouxeram o homem depois da injeção, ele veio pior e mais agressivo. Eu e minha mãe biológica estávamos sentadas nas 2 cadeiras da frente. Esse homem possuído mexia com todos, só não mexia comigo e com minha mãe. A viagem já estava ficando longa demais, pois de Campina Grande para São Paulo são 2 dias com 2 noites de viagem, e se chega no terceiro dia. A viagem já havia atrasado quase 2 dias devido a esse homem com esses problemas. Os motoristas paravam o ônibus constantemente, pois não dava para prosseguir com a viagem. Foi então que os motoristas resolveram ligar para os irmãos desse homem, dizendo que iam deixá-lo no caminho, pois não dava para prosseguir. Os irmãos falaram que se a empresa deixasse o irmão deles no caminho, iam levar processo. Os motoristas não viram outra saída, senão tentar continuar com a viagem. Mas realmente não dava. O homem já não estava mais nele. Foi então que, de repente, me deu um ataque de fúria e levantei repentinamente. Fui até o homem, olhei bem nos olhos dele e falei firme: "Senta." Ninguém conseguia fazer ele sentar. Ele então olhou nos meus olhos e simplesmente abaixou a cabeça, falando: "Não, doutora, não me amarre." Eu não sou doutora, sou apenas uma dona de casa, mas ele me chamava de doutora o tempo todo e obedecia a tudo o que eu falava. Foi então que eu peguei na mão dele, levei ele lá para a frente para sentar nas cadeiras da frente, e ele sempre ficava agachado de cabeça baixa e eu segurando na mão dele o tempo todo. Foi assim que chegamos em São Paulo. Ao chegarmos na rodoviária, estavam lá esperando por ele os 3 irmãos, todos bem vestidos, de terno e anel de formatura no dedo. Um de São Paulo e 2 do Rio de Janeiro. Eu desci do ônibus segurando a mão do homem e o entreguei aos irmãos. Eu, sem entender nada, ouvi quando um dos motoristas do ônibus falou para os irmãos: "Essa é a mulher que eu falei para vocês. Ela foi a única que conseguiu segurar ele para podermos prosseguir com a viagem." Quando eu entreguei o homem aos irmãos, o homem já desceu do ônibus curado. Um dos irmãos me deu o número de telefone, pois queriam falar comigo depois. Quando eu cheguei em casa, o que estava no homem se apresentou para mim. Era um demônio que me atormentou por 7 dias. Mas não conseguiu me derrubar, pois o meu Deus é maior e me protege. Depois dos 7 dias eu já estava curada.
Liguei para um dos irmãos daquele homem e perguntei por ele. O irmão falou que aquele homem estava vindo para São Paulo para ser internado, pois ele tinha esse problema de loucura há muitos anos. Ele falou que eles não acreditavam nessas coisas, mas depois do que aconteceu com o irmão deles, começaram a acreditar, pois o irmão não precisou ser internado. Na verdade, quem curou foi Deus. Eu apenas fui intermédio do seu milagre. Esse é o meu relato. Envie também o seu relato através do link na descrição do vídeo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.